Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre as intenções e planos do ex-presidente Trump para a Ucrânia em caso de vitória nas eleições presidenciais. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Desde o início da invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, o ex-presidente Trump deu várias entrevistas nas quais afirmou ter aquilo que chamou de o plano perfeito para colocar um fim à guerra. Apesar de nunca ter dado grandes detalhes sobre o suposto plano, ficou subentendido pelas suas declarações que o seu plano envolveria a interrupção do fornecimento de armas para a Ucrânia e o consequente colapso de toda a frente de combate. Sem armas e munições dos Estados Unidos, a Rússia conseguiria avançar, com Putin conseguindo anexar todos os territórios que tanto deseja anexar. E assim, através da derrota da Ucrânia, a guerra terminaria. Esse era o grande plano de Trump para trazer a paz para aquele canto da Europa. Um plano que, como todos podem bem imaginar, agradou profundamente aos russos e aos pró-russos, desagradando aos pró-ucranianos e, de modo geral, a quase a totalidade dos membros da OTAN. O grande problema é que, para eles, se Putin vencer na Ucrânia, ele continuará avançando contra outros países, começando por não membros da aliança, como Geórgia e Moldávia, mas chegando inevitavelmente aos países membros como a Finlândia e os países bálticos, nações que fazem fronteira direta com a Rússia. Portanto, na visão desses líderes, o fim do apoio ocidental à defesa ucraniana colocaria um fim rápido na guerra, pois daria a vitória a Putin. Mas essa vitória atuaria como catalisador para novas agressões russas que, inevitavelmente, acabariam por mergulhar toda a Europa na guerra. Esse alegado plano de Trump, que como eu disse, nunca foi formalizado em detalhes pelo ex-presidente e atual candidato, ganhou força a partir de outubro de 2023, com a subida do congressista republicano Mike Johnson ao posto de Speaker do Congresso. Assim que Mike Johnson assumiu o posto, anunciou que não colocaria em votação no Congresso de maioria republicana o pacote de quase 61 bilhões de dólares em ajudas militares que tinha sido proposto pelo Senado de maioria democrata. Essa sua decisão iniciou um longo período de 6 meses de atrasos na aprovação desse pacote, um atraso que obrigou a Ucrânia a racionar armas e munições, permitindo a Rússia avançar em uma série de direções, com destaque para Avdiivka, na região de Donetsk. Como o Congresso de maioria republicana é fortemente influenciado por Trump, o tal plano de cortar as ajudas militares para a Ucrânia, visando com isso colocar um fim à guerra através da vitória russa, ganhou força, levando muitos a temerem que, em caso de vitória de Trump nas eleições presidenciais, a Ucrânia seria totalmente abandonada pelos Estados Unidos, o que resultaria na sua inevitável derrota. No entanto, como todos sabem, em abril, o tal pacote de ajuda bilionária foi aprovado pelo Congresso, com Mike Johnson mudando radicalmente a sua postura e o seu discurso, chegando mesmo a dizer, por diversas vezes, que a Rússia é um dos principais inimigos dos Estados Unidos, e que por isso, Putin não pode vencer na Ucrânia, e que a única forma de impedir isso é através da continuação do envio de ajudas militares para Kiev. A mudança de postura do congressista Mike Johnson, associado aos 101 votos a favor na bancada republicana de 213 membros, que permitiu a aprovação da ajuda bilionária para a Ucrânia, parecem indicar que, afinal, o plano de Trump para a Ucrânia não é bem aquele que muitos pensam. É importante frisar que, oficialmente, Trump não tem nenhum papel ou influência direta no Congresso dos Estados Unidos. No entanto, por ser o candidato presidencial republicano e por ser a personalidade republicana mais mediática, aquilo que Trump determina tem um grande peso nas decisões tomadas por outros políticos republicanos. Portanto, com base nisso, levanta-se uma importante questão. Quais são os planos de Trump para a Ucrânia caso saia vencedor nas próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos?
Volto novamente a frisar que não há, por enquanto, ainda nenhum pronunciamento oficial de Trump sobre isso, mas diante das evidências já apresentadas aqui, como a mudança de postura de Mike Johnson e os 101 votos republicanos que permitiram a aprovação do pacote bilionário para a Ucrânia, Trump pode, afinal, ter uma visão muito parecida com a do seu rival democrata Joe Biden, mas com uma diferença fundamental. Enquanto Biden não estipula regras rígidas com relação à forma como as ajudas e apoios financeiros serão devolvidos pela Ucrânia, Trump defende que essas ajudas e apoios sejam fornecidos sob a forma de empréstimos com programas bem claros para sua quitação, que foi, aliás, a forma como o pacote foi aprovado no Congresso, com Mike Johnson alterando a proposta de lei original aprovada pelo Senado e incluindo regras mais claras visando o pagamento das ajudas e apoios financeiros oferecidos a Kiev. Como eu disse, apesar de Trump não ter um papel oficial no Congresso, aquilo que ele deseja e decide acaba influenciando a bancada republicana. Por isso, se o pacote foi colocado para votação e, mais importante do que isso, se quase a metade da bancada republicana votou a favor desse pacote, é porque Trump, afinal, assim o queria. Isso parece indicar que, ao contrário dos sinais que emitiu durante os 2 anos de guerra, a posição de Trump e de Biden com relação à Ucrânia são muito parecidas, mudando apenas a forma e o rigor envolvendo como essas ajudas serão posteriormente pagas pela Ucrânia. Com isso se confirmando, será uma excelente notícia para Kiev e uma grande desilusão para Moscou. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. The House has worked its will. These are not normal times here in the House or around the world, as we all know, and we had a disturbance here on the House floor just a bit ago. I just want to say simply what I think most people around the country understand and agree. We should only wave one flag on the House floor, and I think we know which flag that is. I said these are not normal times. They're not. The world is destabilized, and it's a tinderbox. It's a dangerous time. 3 of our primary adversaries, Russia and Iran and China, are working together, and they're being aggressors around the globe. And they're a global threat to our prosperity and our security. Their advance threatens the free world, and it demands American leadership. If we turn our backs right now, the consequences could be devastating. So this afternoon, the House acted, and we sent over to the Senate, and it will be transmitted shortly, our supplemental national security legislation. And make no mistake, this is not a blank check like the Senate supplemental bill was. This is very different. Instead of taking the path of least resistance and bringing up the Senate supplemental on the House floor, or just allowing a discharge petition to pursue, which would have had the same outcome, we gave our members a voice. We gave them a chance. We gave them a better process and ultimately a much better policy. Unlike the Senate's blank check, the House legislation has a number of very important features. It provides for greater accountability over Ukraine aid. It forces an endgame strategy for the Ukraine war. It includes a loan instrument of this foreign aid to Ukraine and the Repo Act to ensure that Russian assets pay for part of the bill. And unlike the Senate's bill, the loan system itself is a House innovation and allows for much needed insight. Now remember that 80% of the Ukraine funding will go to the replenishment of American weapons and stocks and our facilities and our operations. It also includes tough measures and sanctions on Iran and Russia and China, which most of the American people understand is a necessity and a very important thing. Our process in the end ensured that each member was able to consider the individual supplemental elements on their own merits, which is exactly how the House is supposed to work. I know there are critics of the legislation. I understand that. It is not a perfect piece of legislation. We're not ensured that in a time of divided government and in a time where there are lots of different opinions. But there is no question whatsoever
that the House has made many strong improvements to the Senate bill, and the product that we've sent over there is much better. This package, I will note, because it's very important, also includes national security priorities, and many of them, but it is the only way that we could have gotten Democrats to support aid to Israel, and that's a fact. There is a lot of misinformation out there about the bill, and I just want to make one point about one issue that has been drawn a lot of attention, and that is, could any of this funding go to Hamas or to terrorist organizations or what have you? And we put safeguards in the legislation to ensure that UNRWA is not funded, the UN agency that included terrorists who participated in the October 7th attack on Israel. We've also have language that prevents it from going, any of the funding going to Hamas or any other bad actors. That's a very important element of oversight. Congress takes the oversight very seriously, and we will continue to keep an eye on every dollar that we are using and investing at this time. I've said it very simply. I'll say it once again. It's an old military adage, but we would rather send bullets to the conflict overseas than our own boys, our troops. And I think this is an important moment, an important opportunity to make that decision. We allowed the House to do that, and I expect the Senate will make the same decision.